Olá, segunda-feira, 27 de julho, sejam bem-vindos. Está começando agora mais uma edição do Giro Fortaleza. A gente abre falando sobre saúde. O Instituto Dr. José Frota registrou de janeiro a junho deste ano quase 3.000 atendimentos relacionados à ingestão de corpo estranho. O número é 12,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Entre as ocorrências estão os acidentes com espinhas de peixe e ossos de galinha, além de traumas esofágicos. No mês em que se comemora o Dia do Médico Endoscopista, a gente destaca a importância desse serviço especializado que funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda, no maior hospital de traumas de Fortaleza. De janeiro a junho deste ano, o IJF registrou 2.825 atendimentos relacionados à presença de corpos estranhos. O número é 12,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A maioria dos casos foram engasgos e, especialmente no mês de julho, esse número de ocorrências aumentou, com mais casos entre crianças. Os engasgos, eles se dividem por incidência e tipo de material que as pessoas se engasgam. Adultos geralmente se engasgam mais com espinhas de peixe e ossos, sejam de frango ou de gado mesmo, de vaca, né, de boi. E as crianças geralmente são corpos estranhos relacionados a brinquedos, moedas, baterias. Recentemente, a gente tem observado no serviço que aumentou também a prevalência de engasgos com espinha de peixes em crianças. A ingestão ou aspiração de corpo estranho é a terceira maior causa de atendimentos no IJF e corresponde a cerca de 12% do total de atendimentos do mês. A maior parte desses atendimentos é realizado pela equipe de endoscopia digestiva e respiratória do IJF, referência para atendimentos relacionados a corpos estranhos e traumas digestivos. Comer de forma apressada ou enquanto faz outra atividade, como conversar ou brincar, pode ser um dos motivos para o aumento de ocorrências de engasgos que chegam aqui no IJF. Esse foi o caso desse paciente, que se engasgou com uma espinha de peixe que ficou atravessada na epiglote dele. A epiglote é uma membrana que ela fecha a passagem para o pulmão enquanto a pessoa se alimenta. Nesse caso, se esse paciente tivesse tentado colocar outro alimento para desengasgar, aí ele poderia sim causar ainda mais complicações. Existem diversas consequências, né? A principal é a laceração, ou seja, rasgar. No popular seria rasgar o esôfago. O corpo estranho ele pode passar rasgando ou ele pode ficar enfincado lá, certo? Essas lacerações podem ali causar feridas no esôfago que vão cicatrizar e também podem causar complicações. A mais grave e mais temida é o que a gente chama de mediastinite. O mediastino é uma região que fica entre os dois pulmões, dentro do tórax, e como o esôfago passa por essa região, quando você tem uma ferida do esôfago, o conteúdo de dentro do esôfago pode contaminar essa área e causar infecções graves, porque nessas áreas existem coração, vasos e os pulmões. Então, são infecções potencialmente fatais. No setor de endoscopia do IJF estão todos os equipamentos necessários para a retirada dos corpos estranhos. Quando o objeto está mais alto, a retirada é feita com este aparelho, o esofagoscópio rígido. Já quando o objeto está em locais de acesso mais difícil, é usado esse flexível, com uma câmera acoplada que vai auxiliar o médico para fazer a retirada do corpo estranho de forma mais rápida e precisa. Em geral, a retirada é feita e o paciente é logo liberado. Além das espinhas de peixe e dos ossos de galinha, Adalberto nos mostra no celular a imagem do comprimido que, ao invés de ir para o estômago, acabou indo parar no pulmão. São casos que poderiam ser evitados com um pouco mais de atenção. Lembrar que a hora da alimentação é para ser uma hora sagrada, digamos assim. A criança geralmente tem o hábito de comer falando, brincando, correndo, isso tudo deve ser evitado, justamente porque crianças têm uma maturação, né, uma maturidade do sistema nervoso ainda ali em desenvolvimento e esse processo de deglutição ainda também imaturo. Tudo isso pode facilitar, propiciar os engasgos. O serviço de emergência da endoscopia do IJF
funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda. E quanto antes o paciente chegar, melhores são as chances de se livrar do corpo estranho sem complicações. A gente orienta que, diante de um engasgo ou suspeita de engasgo, essa pessoa seja levada a um hospital referência como o IJF. O IJF é porta aberta para engasgo, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, se é de Fortaleza, vem direto ao IJF para atendimento, não tenta manipular, ou seja, evitar colocar o dedo na boca, tentar desengasgar de qualquer forma, seja por ingesta de alimentos, farinha, que é o mais comum, banana, que as pessoas usam muito também, e outros alimentos para tentar desengasgar. Isso pode potencializar o risco ali da lesão que já está acontecendo no esôfago ou provocar mais engasgo, né? O governador Eumando de Freitas recebeu na residência oficial a imprensa, secretários estaduais e dirigentes de órgãos para apresentar o balanço das ações do primeiro semestre e definição de prioridades ainda para este ano. A estrutura para receber a imprensa foi montada nos jardins da residência oficial do governador, no bairro Meireles. Antes da reunião com o governador, alguns membros do secretariado conversaram com os jornalistas. Fabrício Gomes, titular da Fazenda, destacou o crescimento da economia com o aumento da arrecadação do Estado. A economia cearense vem crescendo acima da inflação. Isso demonstra, de certa forma, que os investimentos, a política fiscal e econômica do governo, ela tem surtido o efeito que, com todas as ações do governo do Estado. A gente finalizou o primeiro quadrimestre, já apresentou na Assembleia Legislativa com um superávit de 462 milhões, superávit primário. Os investimentos eles estão pujantes. Quando a gente olha, até ontem já foram 3,3 bilhões de reais investidos no estado do Ceará, um crescimento de em torno de 80% em relação ao ano passado, que foi um ano recorde. Isso tudo se deve a você ter um equilíbrio fiscal, uma economia sustentável, onde tem os 3 pilares muito bem resolvidos, que é isso que nos dá a nota Capaguiá, que é a liquidez, dinheiro em caixa, o Estado está com dinheiro em caixa, baixo endividamento, também foi publicado no primeiro quadrimestre um pouquinho mais de 24% em relação à receita corrente líquida, esse endividamento, que é o menor dos últimos 15 anos, e também a poupança corrente, que é o gastar menos do que o arrecado. Então, todos esses pilares estão bem sustentáveis. A titular da Saúde, Tânia Mara, comentou sobre os avanços na infraestrutura da rede hospitalar e destacou a ampliação dos serviços de atendimento contra o câncer pelo interior do estado e das campanhas de vacinação, que já apresentam bons resultados, como a queda da mortalidade infantil. Nós abrimos, durante a gestão do governo do estado, a gente abriu 5 serviços de atendimento de câncer, um no hospital universitário, a gente já abriu o hospital universitário com atendimento oncológico, abrimos um no Vale do Jaguaribe, outro no Quixeramobim, um em Crateús, no hospital municipal, e outro em Brejo Santo, que já é um NACOM. A gente já conseguiu habilitar 3 serviços como NACOM, reconhecimento do governo federal. E com isso a gente não tem mais fila de espera no Cariri, que lá a gente tem um CACOM e um NACOM. E a gente também não tem fila de espera no Quixeramobim e no Vale do Jaguaribe. Então a gente tem conseguido reduzir muito, acima de tudo, o fluxo de pessoas para Fortaleza. A gente conseguiu organizar toda a rede, não só a rede estadual, mas a rede dos municípios, a rede dos nossos hospitais prestadores filantrópicos, e a gente conseguiu fazer uma distribuição de cirurgias por região, fortalecendo a regionalização, fazendo com que o paciente seja operado mais próximo de sua residência. E aí nós conseguimos contratualizar mais cirurgias com prestadores, então a gente está trabalhando com nossa capacidade instalada máxima da rede estadual, e o hospital universitário também entrou nisso. Hoje o hospital universitário faz mais de 50 cirurgias dia, e cirurgias de alta complexidade. Vai receber um robô para a gente fazer cirurgias urológicas, cirurgias mais complexas. E a gente está fazendo em todo o interior do Ceará, com a ajuda também das secretarias municipais, o plano de distribuição de cirurgias também do Programa de Redução de Cirurgias Federal. Essa vacina contra a bronquiolite é muito eficiente. E a bronquiolite é a principal causa de óbito em crianças prematuras, em crianças abaixo de 6 meses de idade, que pegam infecção e acabam complicando. Então, ela já, além da gente ter a vacina, a gente tem o imunobiológico, são 2 fatores de proteção, e a gente espera que quanto mais a gente tiver cobertura vacinal das gestantes e dos prematuros, a gente vai conseguir reduzir bastante o índice de bronquiolite. E lembrar que no dia 3 de agosto a gente vai ter a vacinação contra a poliomielite também, reforçar aqui a vacinação contra o HPV, né?
A Inglaterra mostrou atualmente que de 20 a 24 ela conseguiu reduzir todos os óbitos de câncer por colo uterino, está com óbito zero por câncer de colo uterino, graças à ação eficiente da vacinação contra HPV. Os avanços na obra do metrô também entraram na pauta. A Secretaria da Infraestrutura ela está avançando muito com essas obras e isso é visível, né, para todos, vocês sabem disso. Exemplo, lá do aeroporto Castelão, quem passa lá está vendo o avanço. Nós estamos já agora na Carlos Gereissati, que é a avenida do aeroporto, todo o elevado a gente já finaliza até o aeroporto, agora final de julho, próxima semana. E toda a Carlos Gereissati vai ter viga já o elevado até final de setembro, ou seja, até a Alberto Craveiro. E essa obra, o governador já determinou para entrega de maio, próximo ano em maio. O cronograma está em dia. Nós já iniciamos inclusive a estação Castelão, vocês passam lá, vocês já estão vendo já uma laje, já subindo uma laje. Queremos aprontar essa estação Castelão agora daqui 3 meses. A estação Céu já iniciou a fundação e já vamos colocar a partir da próxima semana na Alberto Craveiro já os dormentes, ou seja, os trilhos. Portanto, é uma obra que está avançando bastante. E a linha leste, como vocês sabem, semana passada chegou a tuneladora, o Tatuzão, na Nunes Valente, a penúltima estação. A próxima estação é a estação Papicu. E o outro Tatuzão, né, a outra tuneladora, parte, né, em próximo mês, já está partindo. Ontem mesmo eu estive lá, fiz um vídeo mostrando, finalizando a manutenção. E já né, próxima semana a gente já finaliza alguns pontos elétricos, enfim, próximo mês a gente parte já para a estação Nunes Valente. Hoje, a linha leste, nós já chegamos a 50%. Quero deixar claro para vocês que desde que nós chegamos na CEINFRA, há 2 anos que nós chegamos na CEINFRA, nós já avançamos 20% com essa obra. Ao todo, 160 membros do governo participaram da reunião com o governador, entre secretários e chefes de vinculadas. Elmano de Freitas destacou que, mesmo no período de condutas vedadas por força da lei eleitoral, o governo não para e deve seguir trabalhando para atender às necessidades do povo cearense. Primeiro, nós estamos fazendo uma reunião do secretariado para que nós possamos garantir 2 medidas muito importantes. Primeiro, é de que a gente faça aqui a garantia de que as obras, os serviços, tudo que está sendo planejado possa ser garantido até o final do ano, seja a construção das escolas, construção dos hospitais, obra de estrada, convênio que assinamos com os municípios nos últimos dias. Só com os municípios foram mais de 500 convênios assinados até o prazo do dia 3. Portanto, nós temos muita coisa para fazer, entregar até o final do ano, e que a nossa equipe se mantenha concentrada para que possamos, dessa maneira, garantir as obras e serviços que planejamos até o final do ano. O segundo é o comportamento que de nós é exigido pela lei, que é de garantia de que a máquina pública deve servir para esses serviços, para essas obras, e que a gente saiba separar muito bem o que é a nossa atividade gerencial, administrativa e de governantes, da atividade política eleitoral que iremos participar. É muito importante estar muito bem separado de que aqueles que estão na gestão têm que garantir a gestão, a entrega, a obra, o serviço, e que isso não deve se misturar com a atividade política eleitoral que temos e devemos participar a partir do dia 15 de agosto em diante. Quem já passou pelo trecho municipal da BR-116 já percebeu a mudança. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Conservação, concluiu a modernização de toda a iluminação pública da rodovia, entre os quilômetros 0 e 14. Ao todo, 1.300 pontos de iluminação pública foram substituídos por luminárias de LED, contemplando as vias marginais, o canteiro central e as alças dos viadutos. A intervenção atende a uma demanda histórica da população que integra o plano de requalificação da infraestrutura urbana da capital. Com a conclusão da obra, o sistema passa a contar com iluminação de até 69% mais econômica, resultado da maior eficiência energética das luminárias em LED
e da redução dos custos operacionais e de manutenção. A iniciativa integra o plano de modernização da iluminação pública de Fortaleza, que prevê a substituição gradual de todo o parque luminotécnico da cidade por tecnologia LED até o fim de 2027. E nesse mês de férias é sempre bom a gente encontrar uma programação completa para toda a família, não é isso? E o Shopping Rio Mar Fortaleza tem oferecido uma exposição imersiva ao mundo dos dinossauros, com réplicas realistas de mais de 30 espécies. Uma atração gratuita que une lazer, entretenimento e aprendizado. Passear pelo shopping é sempre uma distração. E quando você encontra uma experiência realista que produz movimentos e sons, uma verdadeira imersão ao mundo dos dinossauros. E tudo isso você pode encontrar na praça de eventos do Shopping Rio Mar Fortaleza. A Larissa mora no interior, estava ansiosa para viver essa experiência e garante que essa é uma oportunidade incrível, não apenas para ela, como para todo mundo. E estávamos toda a família ansiosos para ver essa mostra aqui no Rio Mar. Eu já tinha visto nas redes sociais do shopping. E aí hoje a gente veio conferir de perto e realmente é uma coisa assim muito encantadora e ao mesmo tempo muito impactante, porque é tudo muito realista. O tamanho dos animais, os sons, o local, as plantas, o movimento, é tudo muito realista. E uma coisa que é muito bacana é que são centralizados aqui, mas também tem outros espalhados pelo shopping, o que acaba sendo muito envolvente para as crianças. Eu, por exemplo, eu tenho uma criança que adora estar aqui nos parques, nos parquinhos do Rio Mar, e hoje ela não quer sair daqui encantada com tudo que está vendo. É o tamanho, é o som, é as diferentes espécies, enfim, as diferentes espécies de dinossauros expostas. Então, realmente é uma coisa muito encantadora. A experiência reúne mais de 20 réplicas em tamanho real e imagens impressionantes, assim como esse Baby Dinossauro, que tem chamado a atenção de quem passa pela mostra. Além disso, ganham vida através da tecnologia. E para que essa viagem seja ainda mais completa e enriquecedora, o espaço conta com uma visita guiada para as escolas, onde é possível saber tudo sobre a vida desses gigantes. A exposição Mundo dos Dinossauros ela é uma experiência imersiva. São mais de 20 réplicas em tamanho real, som e movimento de diversos dinossauros. Alguns deles tão grandes que não deram para entrar no shopping. Nós temos visitas guiadas para as escolas, então com acompanhamento de professores e traz também uma parte educacional, histórica sobre os dinossauros. E através do aplicativo do shopping a pessoa também pode reservar o horário que ela vai visitar com a família à exposição. Além de tudo isso, um atendimento inclusivo para pessoas neurodivergentes. A exposição Mundo dos Dinossauros é uma experiência imersiva, então está recheada de sons e movimentos e nós disponibilizamos abafadores de ruído para as pessoas que necessitam desse equipamento, além de, através do app do shopping, reservar um horário especial para essa visita. Durante a imersão pela mostra, ainda é possível fazer fotos com o Dino Móvel. E é fácil, só baixar o app do Rio Mar e logo você terá essa recordação nas mãos. Aos sábados e domingos temos encontros com um dinossauro gigante. E esse encontro ele é agendado através do app do Rio Mar Fortaleza e gera uma foto de família e para lembrança, para memória. Quem vem em busca de lazer, ações interativas e diversão, encontra tudo isso e muito mais. Coisas bastante interessantes, inclusive tem dizendo nas plaquinhas o ano que eles viveram, né? Pelo que a gente vê aqui, é uma estrutura belíssima, belíssima de verdade. Então vale a pena vir visitar? Muito, vale muito a pena, recomendo a todos, podem vir. A Anabela veio com a mãe passear. Quando perguntada o que mais ela se surpreendeu, ela sabe bem explicar. Eu gostei muito e eu já fui para o shopping que eu já vi dinossauro, mas esse aqui eu gostei mais ainda. Eu gostei do que estava ali fora. Por quê? O que ele tinha de diferente? Ele se movia mais do que esses e também abria a boca e fazia som. A mostra fica até o início de setembro, aguardando por você, para conhecer esses pré-históricos adoráveis e cheios de realidade. A exposição ela tem esse poder de gerar entretenimento e unir gerações. A gente tem mais de 20 espécies e réplicas de som e movimento. É uma exposição que fica com o shopping até o dia 2 de setembro. A entrada é gratuita e uma experiência imersiva para toda a família.
A edição de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana. Agradeço a sua companhia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.